Bora pra uma aulinha aí de regência verbal que não vai te assustar, vai te ajudar. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a temática da regência verbal no concurso público. Eu falei com vocês de interpretação, de semântica, e regência verbal pra mim ela é primordial, ela tem que vir antes da crase, né? Junto ali com a semântica, antes do verbo até, para que você entenda o que o verbo pede, tá? O verbo, ele vem, mas ele pede algo ou ele não pede, né? A gente tem os transitivos, a gente tem os intransitivos, mas não é a transitividade verbal aqui que importa, e sim o significado do verbo, por isso a semântica, o significado do verbo, por isso a interpretação, e o significado do verbo, por isso a regência verbal. Porque de acordo com cada significado, eu tenho uma regência diferente. Chay, o que é regência verbal? Regência verbal, nada mais, nada menos que o tipo de complemento que aquele verbo pede. Se ele pede um complemento ao, se ele pede um complemento a, se ele não pede complemento, tá? Então, antes da gente olhar a transitividade, tudo isso é necessário ver a regência do verbo, tá? Então, vem comigo, eu separei aqui alguns verbos específicos que tem várias regências, que confundem, porque no concurso público não cai o verbo simples, né? Cai o verbo confuso, tá? Então, bora lá pra gente entender toda essa questão da regência verbal, não ter mais dúvida e acertar. Já mete a mão aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante pra mim. Sua curtida, sua visualização, manda para um concurseiro, tá? Me acompanha aqui, coloca outros canais aí outros vídeos aí para assistir, porque quanto mais acesso a gente tem, realmente mais vídeos a gente tem condições de fazer, tá? Mais incentivo também, né, gente? Se eu bem inocente falar assim pra você, assistir, qual é o primeiro significado que vem à sua cabeça quando a gente fala assim, assistir? Já comenta aqui embaixo pra ser termômetro depois, né? Porque você sabia que assistir não é só de ver? Assistir pode ser de prestar assistência, cuidar, né? Eu digo assim, assistência social. De onde veio isso? Do verbo assistir. Poxa, Chay, mas achei que assistir era só assistir o jogo. É assistir o jogo? O jogo? Ao? Ai, meu Deus. Vamos lá. Para começar, que o verbo assistir tem 3 significados. O primeiro é de ver. O segundo é de ajudar, dar assistência. E o terceiro é de pertencer. A maioria das pessoas não sabe o terceiro e aí cai lá no concurso. Ah, meu Deus! Entra com recurso. Meu Deus, olha só. Para começar, quando você diz assim, vou assistir o jogo, tá errado? É vou assistir ao jogo, porque quem assiste, assiste a alguma coisa. Aí esse a pode variar em a novela, ou se for masculino, vira ao jogo. Já o assistir de dar assistência, ele não exige preposição. Então eu digo assim, o médico assiste pessoas mais velhas. O médico não fica lá olhando para a pessoa. Ele assiste, ele ajuda, ele dá assistência a pessoas mais velhas. Um geriatra, né, por exemplo. Então, não precisa de preposição o verbo assistir quando tem a ideia de dar assistência. Mas aí tem o terceiro, Chay, que é esse de pertencimento que eu nem sabia. Como que é isso? Como que funciona? Me explica aí para ficar mais fácil. Já o verbo assistir com o sentido de pertencer também exige preposição, né? Digo assim, assiste aos prejudicados o direito de defesa, tá? Assiste aos prejudicados o direito de defesa. Assiste de pertence de eles têm, né? Os prejudicados têm o direito de defesa. Às vezes, no concurso pode acontecer isso, né? Eu digo assim, assiste aos prejudicados o direito de defesa. E aparecer lá que o verbo ter tem sentido sinônimo. E aí você vai dizer, mas como? Sim. Nesse sentido assim, né? De tem direito de defesa aos prejudicados, tá? Então, cuidado, né? Ou, às vezes, perguntar se um outro determinado verbo tem a mesma regência. Pra mim, o verbo que confunde mais e que as pessoas mais erram é o verbo assistir. Então, cuida com ele, tá? Segundo verbo, muito complexo também, mas só tem um significado, que é o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. E eu digo assim, cheguei a casa. As pessoas falam, cheguei em casa, né?
cheguei em casa. Essa coisa de chegar em, gente, ele em quantidade é o mais errado, né? Porque você diz cheguei em casa, mas cheguei em casa seria a mesma coisa que aqui, ó. O celular aqui é a casa, né? Você chegou montado na casa. Tic, 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 tic. Não, você veio cavalgando na... Não, você chegou a casa, né? Cheguei a casa é um local. Agora, eu cheguei no carro é porque eu vim dentro do carro. Já tem outro significado que nem é a exigência do verbo, né? Então, assim, chegar, quem chega a algum lugar. Então, cheguei a casa, cheguei ao hospital, cheguei à farmácia, cheguei à minha mãe, cheguei na casa da minha mãe, tá elíptico ali, certo? Mas as pessoas no dia a dia erram muito mais que o assistir que eu falei antes. Por quê? Porque elas usam mais o chegar do que o assistir. Então, em quantidade, elas erram mais, né? Tá? Então, assim, chegar em, gente, é como se estivesse aqui em cima, porque em é local, estar em cima. Eu estou em casa, estou em cima da minha casa, ou dentro, pelo menos, tá? Então, cuida muito com a regência do chegar. Agora, o verbo custar. Cuidado, porque ele tem sentido de ser custoso e ele tem sentido de valor. Chay, tem diferença entre ser custoso e ter valor? Não é a mesma coisa? Não. Com o sentido de ser custoso, eu digo assim, aquela situação custou ao filho no futuro. Ser custoso não é valor de dinheiro, tá? Teve um custo, mas no custo não necessariamente de dinheiro, é isso que eu quero dizer. Então, aquela situação custou ao filho no futuro. Interpretação, tá vendo? Ou então, né, quanto custa a casa, e aí é sem preposição, não precisa, tá? Custo de valor, né? Então, cuidado com a interpretação de ser custoso, tá? E de ter custo financeiro. Beleza, gente? Tá dando pra entender? Outro verbo muito difícil de ser praticado, que é o verbo obedecer. Mas é mais difícil de ser praticado mesmo. Quem obedece, obedece a alguém. Obedece ao pai. E a gente fala muito na informalidade, obedece o pai, obedece a mãe, tá certo? A gente custa muito a fazer o masculino correto, que a gente diz obedece ao guarda. A gente fala obedece o guarda. Não, quem obedece, obedece a alguém. Beleza. Mas o a alguém vira ao no masculino. E aí a pegadinha da dificuldade, tá? Então, obedece a alguém no masculino ao. Quinto verbo é o verbo proceder. Tem sentido do fundamento ou então tem sentido também de origem, tá? Percebe que em cada uma semântica e uma interpretação diferenciadas, como eu falei antes, né? Como fundamento, eu posso dizer assim, olha, a sua preocupação não procede, não tem fundamento, não faz sentido. Agora, o outro proceder é de procedência. Da onde que veio isso? Aí, com um sentido de procedência, quem procede de algum lugar. Quem vem de algum lugar. Aí eu digo assim, olha, essa desconfiança procede de outras situações. Veio já de outras situações, né? Então, proceder com sentido de fundamento, né? De onde isso? Também é quase tipo da onde, sabe? Mas tem semântica diferente, dá uma cuidadinha, dá uma pesquisada além também. Para os esquecidos de plantão, o verbo esquecer, tá? Quem esquece, esquece algo, certo? Certo, Chay. Então, não é esqueci não, esqueci algo. Esqueci o meu tênis, beleza, mas esse o não é preposição. E daí, a gente tem que cuidar muito com a questão da colocação pronominal. Esqueci-me do meu material e não esqueci-me o material. Vamos de aspirar, porque tem aspirar de sugar, secador sugando, e tem aspirar de querer muito, né? De, iludido. O primeiro significado, que é o aspirar de absorver, então eu digo assim, puxou, aspirou todo o escritório, puxou, foi lá, aspirou, limpou. E tem o aspirar de pretender, que é aspirar ao. Então, quando eu digo aspira ao cargo, quero muito aquele cargo. Não é que eu tô cheirando o cargo, tá? Então, aspira o, estou limpando. E aspira ao, tô querendo. E por fim, um verbo que eu gosto muito, que é o verbo namorar. Adoro namorar. Mas namorar tem vários sentidos, né? Quem namora, namora alguém e não com alguém, tá? Então, eu namoro o João. Se eu falar assim, né? Eu namoro o João, tá? Namorar, eu namoro o João. Mas se eu falo que eu namoro com o João, significa que estou eu, o João tá aqui me acompanhando, né, meu amigo, daí,
e eu estou namorando, beijando outra pessoa naquele momento, né? Eu estou namorando com o João. Se eu estiver aqui com o meu namorado, eu vou dizer assim, olha, eu estou namorando com o quadro, junto, tá? O quadro tá aqui enquanto eu estou namorando. Então, cuidado, porque namorar o e não namorar com pode te meter em maus lençóis isso daí, e é um erro gravíssimo. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é o vídeo da regência. Eu acho que eu não tinha nenhum vídeo no canal aqui de regência, então é muito importante que você também me dê um feedback, que você me traga outras dúvidas expressas pra gente tratar. Depois a gente vai falar de crase e mais um monte de assunto bacana aí para a nossa semana do português para concursos. Te aguardo na aula de amanhã. Beijo, beijo, beijo!